eu quero que o irmão coloque o tema para mim, para que a igreja já começa vendo o tema que Deus traz para mim e para você. Clama a Deus e Ele te socorrerá. Eu quero que você entenda que você nunca deve deixar de clamar a Deus. Não importa qual é a dificuldade que você está passando. Não importa qual foi a má notícia que te chegou. O que foi que aconteceu? O que foi que falaram? O que foi que chegou aos teus ouvidos no dia de hoje ou de ontem? O que falaram? Te causou medo? Te causou pânico? Ou simplesmente você aceitou e disse: não tem mais nada o que fazer? Eu digo para você em nome do Senhor Jesus, sempre tem algo a fazer. O que você e eu não podemos é desistir daquilo que Deus tem para nós. Quando vem algo, quando alguém nos traz uma palavra dura, quando alguém vem até nós com uma exortação, nos traz alguma coisa, se dermos ouvidos ao Espírito Santo de Deus, Deus usa os profetas, usa a palavra dele para nos exortar, para nos ensinar e muitas vezes também para nos abençoar. O problema é que muitas vezes nós queremos ouvir só aquilo que é bênção. Muitas vezes quando alguém chega para nós e fala algo que nos entristece, ou nós recusamos, não aceitamos, ou deixamos para lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vou falar de dois homens, dois pais. Um sendo negligente, Deus já começou a tratar ontem, quem esteve aqui, sobre o profeta Eli. E o outro, mesmo sabendo que ele não tinha quase chance nenhuma, ele não desistiu do seu filho. Diferente do profeta Eli, que criou seus filhos de qualquer jeito, e quando chegou a má notícia, ele disse: Deus sabe todas as coisas. Mas quando Deus mandou avisar o profeta Eli a situação dos filhos dele, Deus queria dar uma oportunidade para Eli corrigir os filhos da maneira correta. Deus não mandou avisar Eli. Alguém ia até Eli e dizer: olha, teus filhos estão em pecado, teus filhos estão fazendo isso, simplesmente por falar. Deus queria que Eli se posicionasse, mas Eli já estava largado, vamos dizer assim. No decorrer da história, você vai ver que o profeta Eli tinha trabalhado como sacerdote na obra de Deus por 40 anos, estava gordo. Nada contra os gordos, e não, se tem algum gordinho aqui ou gordinha, em nome de Jesus, não é para você. Eu estou dizendo do profeta Eli. Ele estava obeso, ele estava sentado numa cadeira, olhando pela janela e só comendo as gorduras das ovelhas. Queridos, tem coisa na nossa vida que nós não podemos sentar e relaxar. Quando a notícia ruim veio para Eli, o profeta, sobre os seus filhos, quando alguém chegou para ele e disse: olha, está aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, falando dos pecados, dos crimes, não é nem pecado, é crimes dos filhos de Eli, diz assim: era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com Deus, com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante não lhe respondia: queime-se a primeira gordura e depois tomarás quando quiser,
Então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, e senão eu tomarei à força. Acabou o respeito, acabou as formalidades. Vamos fazer o que eu acho que está certo, eu vou fazer. Deus me fez meditar nessa tarde sobre algumas situações, e possa ser que vai doer no lombo de alguém aqui, mas eu não estou preocupada não, meu irmão, e nem minha irmã. Se doer, grita que Deus cura. Eu vou dizer algumas coisas que vai estar doendo em algumas pessoas. Os filhos de Eli, eles estavam acostumados a fazer o que eles bem queriam. O pai já tinha perdido com os filhos os direitos de pai. Naquela época, o sacerdote tinha que trazer seu filho ensinamentos da palavra, porque o filho de um sacerdote provavelmente seria escolhido também para ser um sacerdote. Assim como, eu não vou dizer 100%, mas um bom percentual de filhos de pastores são pastores no futuro. Então nós, como pastores, temos que ter responsabilidade, que Deus não mudou não. O Deus do tempo de Elias, o Deus do tempo de Abraão, o Deus lá da época de Eli é o mesmo Deus. Ele não mudou, embora muita gente pense que ele mudou. Hoje a coisa funciona assim: o filho faz arte, o filho faz bagunça, o filho desobedece. E quando alguém tem coragem, porque precisa ter muita coragem, para chegar num pai, numa mãe e dizer: olha, teu filho está aprontando na escola, teu filho está fazendo isso na igreja, teu filho está fazendo aquilo. Olha, tem que ter coragem, pastores, porque é perigoso você sair, como diz na minha terra, com um quente e dois fervendo. Sabe por quê? O filho apavorado, com medo de perder o celular, porque os pais hoje ameaçam os filhos com o celular. Olha, se você não falar a verdade, eu te tomo o celular. Com esse tipo de ameaça, você está ensinando o teu filho a mentir, porque ele vai mentir. Ele não vai querer perder o celular. Os jovens de hoje, eles não querem perder o celular por nada desse mundo. Vai jurar de pé junto que está falando a verdade. Quem vai passar por mentiroso, por fofoqueiro e linguarudo? Aquele que chegou até o pai e a mãe e falou: olha, eu vi teu filho usando droga na escola, eu vi teu filho com uma gilete se cortando na escola. O pai vai apertar o filho? Talvez, mas o filho vai negar e o pai vai acreditar no filho. Afinal, todo filho tem na cabeça uma auréola de santidade, porque para os pais, muitas vezes, os filhos é santo. Só Deus sabe o que eles fazem, mas é santo para os pais. Então, quando a criança, o jovem e o adolescente, porque hoje criança tem celular, não vai demorar muito, os bebês vão nascer falando no celular com a mamãe. E a mamãe vai dar um celular de presente para o bebê que está na barriga da mãe, porque ele já tem que aprender, Bispa Carminha. Vai dando celular para os teus filhos pequenos, que você vai ver o que vai acontecer. Criança pequenininha, com o dedinho no celular, ninguém segura, irmãos. Faz coisa que até o diabo duvida. E os pais acham lindo. É lindo queimar o cérebro do teu filho, porque ele fica ali na orelhinha com o celular. Ah, que isso? É? Vai pesquisar primeiro, para antes de você dar um celular na mão do teu filho, e deixa ele 2 horas com o celular colado no cérebro para você ver. O filho chantageia o pai, jura de pé junto que é santo, e o pai relaxa. Ah, esse povo linguarudo fala demais. Irmão, eu vou falar para você uma coisa: se um dia eu pegar filho de alguém fazendo seja lá o que for, eu vou orar e jejuar primeiro, para depois chegar no pai e falar. Eu vou ter que ter prova, porque o pai não vai acreditar, o filho é santo. Eu me lembro muito bem que quando, no tempo da minha filha, eu sempre uso a minha filha como exemplo, ela não está aqui, mas ela sabe que é verdade. Eu colocava pessoas, amigos,
homens e mulheres de Deus para filmar minha filha. Eu falava: olha, fica de olho. Se você vê alguma coisa errada na escola, me conte. Se você vê alguma coisa errada na rua, me conte. E quando alguém chegava, e eu agradeci, irmão. Quando alguém chegava para mim: olha, eu vi a Renata em tal lugar, a Renata fez isso. Eu chamava ela no cantinho e falava: olha no meu olho. Sabe por quê? Os olhos é a janela da alma. Você conhece o olho do teu filho? Você tem olhado nos olhos do teu filho? Pai e mãe que conhecem os olhos do filho não é enganado. Eu olhava nos olhos da minha filha e quando eu fazia a pergunta para ela, a resposta era: eu fiz, porque ela sabia que eu já sabia exatamente o que era e o que não era. Eu era grata à minha vizinha que vigiava ela o tempo todo. Você pode estar falando: mas que vizinha mexeriqueira, fofoqueira? Não, queridos. Uma mulher que teve filhos, que sabe o que é criar um filho. Principalmente eu que criei a minha sozinha. Eu criei a minha filha, eu fui pai, eu fui mãe, eu fui tudo para ela. Eu casei a minha filha, entreguei a minha filha, lutei por ela até o último dia. Ela nunca me enganou, porque quando ela tentava, a coisa apertava para o lado dela. Mas hoje, acabou esse negócio. O filho grita, o filho esperneia e ó, a mãe diz: eu vou tirar o celular. O pai diz: coitadinho, faz isso não. O pai diz: vou tirar o celular. A mãe fala: coitadinha da menina, você é muito cruel. Nem o próprio pai e a mãe estão se entendendo com o negócio. E os jovens olham para aquela bagunça dentro de casa. O marido discordando da esposa, a esposa discordando do marido. E aí o filho deita e rola, porque ele não é bobo. Não tem ninguém bobo na terra mais. Nem o caipira da roça é bobo mais. Vai tentar enganar um caipira da roça no dia de hoje para você ver o que ele faz com você. Agora eu digo para você: Eli foi avisado. Falaram para ele: Eli, os teus filhos estão fazendo coisa errada. Olha o que foi que aconteceu com os filhos de Eli. Profecia contra a casa de Eli. 1 Samuel 2, versículo 27. Você está atento aí? A igreja está aí? Ah, bom. Veio um homem de Deus, hein? Não era um homem qualquer não era um mexeriqueiro, não era um fofoqueiro. Homem de Deus. E disse ele a Eli: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu te escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Deus mandou um homem de Deus na casa de Eli e falou: Eli, eu te escolhi para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisa os teus pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, porque honra mais a teus filhos do que a mim, para tu e eles para engordar de das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Aquele homem chegou a Eli e falou: Eli, Deus está mandando falar para ti isso. Portanto, no versículo 30 diz o Senhor: na verdade dissera eu que a tua casa, a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, aos que me desprezam serão desprezados. Você percebeu como é séria a coisa? Você pai, você mãe, que caiu por o caminho da modernidade, que acha que o menino e a menina devem fazer o que eles quiserem. O livre-arbítrio é de todos. A escolha você faz. Mas na medida da sua escolha, pode esperar. Se for uma escolha
certa, você vai colher boas coisas. Mas se você escolher a coisa errada, o negócio fica feio. Olha o que aconteceu com a casa de Eli. Os filhos de Eli, Deus matou. Está lá em 1 Samuel 4:11. Imagina você, um pai, receber uma notícia dessa, e sabendo que ele foi um irresponsável com os filhos, e agora seus filhos morrem, e ele vai ter que dar conta disso. 4:11 de 1 Samuel diz assim: foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia. Os 2 ladrão de carne, os 2 que enfiavam o garfo dentro da panela na hora que não era para comer, que saciaram, engordaram às custas de uma comida que não era para eles comer, estavam mortos. Olha agora o que acontece com o profeta Eli, que também não foi diferente. Porque se o filho rouba, o pai faz vista grossa, o que acontece? Então, versículo 12 do capítulo 4. Não está fácil pregar essa palavra, queridos, mas ela vai sair em nome de Jesus, porque Deus é Deus neste lugar, e Ele vai fazer o que precisa ser feito, porque hoje é culto de libertação. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia as vestes rasgadas, terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. O coração dele já estava avisando que estava vindo alguma coisa. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia ao sacerdote Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos estavam cegados e já não podia ver. Disse o homem a Eli, o profeta: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu a meu filho? Então respondeu o que trazia as novas: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve um grande morticínio entre o povo. Também os teus 2 filhos, Ofni e Finéia, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel por 40 anos. Amados, um sacerdote que trabalhou na obra de Deus por 40 anos, ter um fim tão triste como esse. Um homem que durante 40 anos fez a obra de Deus, chegar ao fim da sua vida, e olha, não parou a desgraça de Eli por aí não. Até a coitada da nora, que não tinha nada a ver com a história, sofreu os danos por causa do pecado, da negligência de Eli. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo do dia do parto, ouvindo essas novas, que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nada, nem fez caso disso. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus.
Um homem que 40 anos fez a obra de Deus. Um homem que gerou filhos, que ele tinha o dever de conduzir esses filhos na presença do Senhor. Quando Deus mandou avisar ele, ele disse: Deus sabe todas as coisas. Deus faz a vontade dele. Quando Deus mandou avisar Eli que os seus filhos estavam trapaceando, que os seus filhos estavam em pecado, se Eli fosse realmente um homem íntegro, um homem de Deus, que honrasse a Deus acima de todas as coisas, pegava os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e agia na vida deles, colocando os 2 filhos no lugar. Mas sabe, queridos, o que eu estive meditando? Cipó se torce quando é pequeno. Se uma árvore começa a crescer torta e você quer colocá-la no lugar, eu fiz uma experiência na minha casa. Plantei um pé de pinha e ela começou a fazer assim. Eu fui com uma cordinha, amarrei ela, puxei e travei. Tá retinha, belezinha. Pergunta se ela vai entortar agora. Não vai. Porque desde pequenininha eu trouxe ela ajustada. Se você trouxer o teu menininho, a tua menininha ajustado na presença do Senhor, ele não vai te dar trabalho quando crescer. Mas sabe o que acontece? A menininha pequena anda de microsaia. É uma menininha. Qual é o problema dela andar de microsaia? Coitadinha, uma criança. Só que a microsaia que este bebê usa hoje, ela vai crescer, queridos. Ela está viciada a andar com as pernas de fora. Quando ela tiver seus 14, 15 anos, tenta colocar nela um vestidinho no joelho para você ver o que ela vai fazer com você. Pega uma potranca, um cavalinho pequeno, recém-nascido, abraça ela, beija ela, começa a dar carinho para ela. Você faz dela o que você quiser. Não estou chamando o teu filho de animal, não. Não queira botar palavra na minha boca, não. Você faz com aquela potranca, aquele animalzinho, que você quiser. Agora, deixa ela criar livre lá no pasto, correndo para lá e para cá. Quando ela estiver na idade de adolescente, tenta jogar nela o cabresto para você ver o que ela faz com você. Ela te dá um coice e te joga longe. É isso que acontece com os nossos filhos quando nós não colocamos limites. E as crianças não têm limite, porque eles são inocentes. Eles não sabem calcular o que é certo e o que é errado. Quem coloca freio numa criança e faz a criança andar no caminho certo são os pais, quando não são como o sacerdote Eli. É lindo ver a criança fazer peripécia, fazer coisas bonitas. E tem criança fazendo coisas que é melhor não falar, porque você pode se sentir ofendido e achar que eu estou dando uma indireta para você. Eu não mando indireta de cima do altar, eu falo aquilo que Deus manda falar. Se gostar, come. Se não gostar, come menos. Mas o que Deus manda falar, eu falo. E tem crianças, meus amados, que desde pequeno, ela já tem um gêniozinho daquele. Será que puxou do vizinho? Puxou de você, que é pai e que é mãe. Como que você foi quando criança com teu pai e tua mãe? E tem gente que acha bonito contar perto dos filhos as sujeiras do passado. A criança vai crescendo e depois vai querer ser sujo como você. É ou não é? Então vai lá. Aqui um pai tinha 2 filhos. Deixa Deus fazer deles o que Deus quiser. Ei, Deus é Deus, mas o pai é você. A mãe é você. Deus dá oportunidade, Deus avisa. Se você não corrige, Deus corrige. Aqui, quando Deus fulminou Ofni e Finéias, foi porque Eli não tomou a posição de pai que deveria ter tomado quando Ofni e Finéias era criança. Imagina vocês a gravidade que era naquela época. Está lá queimando a gordura. Antes da hora, os filhos do sacerdote ou o próprio sacerdote enfiam o garfo lá e tiram um pedaço.
no meu tempo, no tempo da minha mãe, do meu avô, se você estivesse fritando uma carne e você, a criança, chegasse para tirar, você já sabe o que acontecia, quem é do tempo antigo. Ninguém era bobo de fazer isso sem pedir autorização dos pais. Agora nós vamos para um outro pai, que não era como o sacerdote Eli. Assim como tem sacerdotes Eli, também tem pais como este daqui. Vamos lá para Marcos. Capítulo 9, versículo 14. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Um dia você vai prestar conta do teu filho para Deus. Eu vou prestar conta da minha filha para Deus um dia. E todos nós que temos filhos vamos dar conta. Porque filhos, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. O que nós temos feito com a herança do Senhor? Pais e mães, cuidado com o que os filhos falam para vocês. Volto a dizer, na hora do aperto, meu irmão nega até Jesus. Jura de pé junto que não fez nada de errado. Eles não sabem medir a consequência de um ato desse. E o inimigo quer exatamente isso. Que o teu filho minta, que o meu filho minta, que engane, porque lá na frente ele já sabe o que fazer com ele. Marcos capítulo 9 fala de um pai zeloso, um pai amoroso, um pai valente. Sabia que ia enfrentar uma grande guerra, ele ia ter que lutar com as trevas, mas ele não desistiu de lutar pelo seu filho. E eu digo para você pai, para você mãe que está aqui, não desista de lutar pelo teu filho e pela tua filha. Não importa qual foi a notícia que chegou aos teus ouvidos no dia de hoje, ou de ontem. Não importa o que disseram para você que está acontecendo na vida do teu filho na escola. Mães, olhe bem para os braços dos teus filhos, principalmente as mães que ficam mais dentro de casa. A moda lá fora, o que está chique lá fora, é passar uma gilete nos braços e se cortar. Se você observar que o teu filho adolescente, que a tua filha adolescente está andando de blusa de manga comprida, pode arrancar essa blusa fora que tem coisa errada por baixo. O mundo lá fora estão se cortando para dizer, fazendo pactos, para dizer alguma coisa, querendo dizer alguma coisa, talvez para os próprios pais. Talvez quando um jovem se corta na escola, ele está gritando, pedindo socorro para o pai e para a mãe. E ele esconde as feridas com medo do que vai encontrar em casa. Fiquem atentos nos movimentos de seus filhos dentro de casa, porque a coisa está feia lá fora. Cuidado com a internet. A internet, se bem usada, é bênção. Mas se o teu filho tem liberdade para ver e ouvir o que ele quer, você não tem senha. Aliás, eu acho um absurdo o jovem ter senha no celular. Tem jovens que colocam a senha e os pais não conseguem entrar. Os jovens, ele é tão esperto que ele consegue um caminho que o pai olha por um caminho e ele está indo por outro. Porque a mídia, a internet, tudo ensina a fazer o que não presta. Então, se você não é tão esperto assim, começa a pegar umas aulas com quem entende e buscar algum caminho para chegar até onde o ninho de Satanás está, porque ele está lá. Ele está espreitando os nossos jovens, os nossos adolescentes, fazendo o que quer na internet, porque tem muitos sacerdotes ali com os olhos fechados, deixando ver o que Deus vai fazer. Amados, quem colocou o filho no mundo não foi Deus, não, foi você. Quem vai dar conta dele para Deus é você. Abre os olhos, crente, porque Jesus está voltando. E se o teu filho jovem está sendo criado dentro da igreja, preste atenção, Eli era um sacerdote. Ele fazia a obra de Deus por 40 anos.
Os filhos dele viviam ali no altar com ele e só fazia trapaça. Então, estar dentro da igreja não quer dizer nada. Tem gente que está dentro da igreja de fachada, vive uma vida de promiscuidade. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Vive uma vida dupla, tem dupla personalidade. Dentro de casa é um anjo, lá fora é outra coisa. Ou lá fora é um anjo, dentro de casa vira outra coisa. Tem gente que está dentro da igreja só de fachada. Deus vai te pegar na curva. Ou você toma posição no reino de Deus, ou você vai ter que espirrar fora. Porque ficar dentro da casa do Senhor, brincando com Deus, você não vai continuar. Deus quer te dar oportunidade de se consertar no dia de hoje. Queridos, quando eu olhei para este pai de Marcos capítulo 9, e quando eu olho para um pai no dia de hoje que nos procura desesperado, ou uma mãe, principalmente as mães, fala: me ajuda porque meu filho está nas drogas, me ajuda porque meu filho está na prostituição, me ajuda porque meu filho não obedece mais. Amados, me dói, porque quando um pai e uma mãe vêm buscar socorro, é porque primeiro ele já tentou tudo que ele podia fazer dentro de casa. Porque qual é o pai que quer expor seu filho? Qual a mãe que quer colocar seu filho na bandeja para ser exposto? Nenhum pai e nenhuma mãe. Quando ela chega na igreja, quando ele vem para a igreja desesperado buscar socorro, é porque ele já esgotou tudo o que podia fazer dentro de casa. E tem doído muito o meu coração de ver a aflição e a angústia de algumas mães e de alguns pais. Mas olha, tem uma boa notícia para você. Se você lutar, se você clamar a Deus, Ele vai te responder. Não desista do teu filho, mãe. Não desista do teu filho, pai. Ele é teu. Foi Deus quem te deu. Ame o teu filho acima de qualquer coisa. E Deus em primeiro lugar. Zele pelo teu filho. Não deixa, observe o que o teu filho tem falado, o que o teu filho tem feito. Porque vai valer a pena, como valeu a pena para este homem que buscou Jesus. Olha aqui, a cura de um jovem possesso. Marcos 9, versículo 14. Você está aí? Está prestando atenção nas boas novas? Diz assim o Senhor, através da sua palavra, como ensinamento para nós. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. Logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Até quando vos sofrerei? Trouxeram-lhe o menino. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu:
desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Um pai angustiado olha para aquele que pode todas as coisas e diz: se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós. Sofria o filho e sofria o pai. E imediatamente, ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Se você crê, aquele filho não está perdido. Se você crê, aquela filha não está perdida. Porque tudo pode aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O pai disse: eu creio, mas foi sincero em dizer para Jesus: mas eu não tenho fé, eu preciso de fé. Este pai, ele encontrou o primeiro obstáculo quando ele chegou aos discípulos de Jesus que andavam com Jesus e falou para eles: a situação do meu filho é essa. E aqueles discípulos não puderam expulsar aqueles demônios. Ali já era para aquele homem ter desistido. Afinal, os discípulos tinham autoridade sobre os demônios, mas não conseguiram expulsar aquela legião de demônio que atuava naquele menino. Ali era o motivo para aquele pai desistir, falar: bom, cheguei até aqui em vão. Talvez você já tenha pegado o teu filho, trazido na igreja. Talvez você tenha trazido ele de frente ao altar, pedido oração para um dos pastores e não viu nada acontecer. Mas vai acontecer em nome de Jesus. Porque não eram os discípulos que faziam milagre, Ramakalabashuri Amanaias. Não eram os discípulos de Jesus que faziam milagre, era Jesus que fazia milagre. Não são os pastores que ficam aqui na frente que faz milagre, é Jesus que faz milagre usando as nossas vidas. Aquele pai, quando encontrou com aquele obstáculo pela frente, ele poderia ter parado. Se fosse ali, sentava na cadeira, comia mais um pouco, enchia a pança, engordava um pouquinho mais e ó, Deus cuida deles. Esse pai não. Ele estava lutando contra as trevas, mas ele foi até o fim. Não deu certo com os discípulos de Jesus? Eu vou até Jesus. Eu vou continuar. Amados, hoje o Senhor fala para ti: levanta os teus olhos ao monte. É de lá que vai vir o teu socorro. Olha para o céu, porque de lá vai vir o socorro que você tem buscado dentro da tua casa. Você não saiu da tua casa para vir aqui em vão. Satanás pode estar falando e dizendo: vai perder tempo. Mais uma vez você está indo no culto de libertação. Quantas pessoas que vêm na casa do Senhor, Deus fala, não acontece nada. Mas Deus está preparando a bênção, tá? Preparadinha a bandeja, está na mão, pronta para os anjos descer e servir. Mas Ele quer na hora dele. Deus já deu ordem para que a mesa fosse colocada, mas não aconteceu na hora que Ele queria. Tenho ido toda segunda-feira na igreja e não vejo Deus fazer nada. Você pode não estar vendo, mas Deus está fazendo. Porque o milagre, a cura, a libertação, ela acontece pela fé. Esse homem, ele disse para Jesus: eu creio. Você está aqui porque você crê. O que você está fazendo aqui hoje? Plena segunda-feira, um calor. Está fazendo o que aqui? Você veio aqui porque você crê. Agora a fé
Pede para Jesus que Ele te dá. Porque Jesus tem prazer em abençoar. Eleva os teus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Vendo Jesus, versículo 25, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. O pai tinha falado para Jesus que o filho dele era surdo? O pai havia dito que o filho dele era mudo. Mas Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabia que além de mudo ele era surdo. Quando Jesus mandou aquele demônio sair, ele já deu ordem para que o espírito mudo e surdo saísse daquela vida, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e não tornes nunca mais a ele. E ele, clamando, agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto. É assim que o diabo faz com muitas pessoas. Ele sai e deixa a pessoa como se estivesse morta. Mas aí vem Jesus com as mãos de poder, te levanta, te toma pela mão e fala: é de pé que eu te quero. E te coloca de pé para uma grande vitória. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa com seus discípulos, estes lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta de demônio não pode sair por meio de oração, é com jejum. Você entendeu por que sempre o nosso apóstolo fala: obreiro que vai participar de batalha espiritual tem que estar em jejum? Porque tem casta de demônio que só sai com jejum. Jesus poderia ter falado para os discípulos, seus incompetentes: por que vocês não fizeram, não mandaram o demônio sair, seus bandos de covarde? Não é assim que muitas pessoas interpretam outras pessoas quando elas falham? Mas Jesus, olhando para os seus discípulos, explicou para eles: olha, essa casta de demônio só sai com jejum. Como Jesus era o Filho de Deus, era um homem que jejuava e a sua vida era santa, ele com jejum ou sem jejum, demônio nenhum ficava. Porém os seus discípulos precisavam jejuar. Para Jesus não tem obstáculo. Clama a Deus e Ele te socorrerá. João capítulo 5. Eu quero que você abra comigo em João capítulo 5, versículo 1, para nós terminarmos, porque nós vamos ministrar daqui a pouco. João capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Acharam? João 5, versículo 1. Passado as festas dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando se mover as águas, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Até aqui. Jesus estava perguntando para ele se queria uma ajuda para entrar no tanque? Não. Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Era só ele dizer: eu quero, Senhor. Mas ele foi dar um monte de explicação, dizendo: sabe, Senhor, eu estou aqui na beira desse tanque, ninguém me põe no tanque, coitado de mim.
Sou um pobre, coitado, preciso de alguém que me tire, que me coloque lá dentro. Ei, você acha que alguém que está ali na beira do tanque, doido para pular lá dentro, porque naquela época quem entrasse no tanque sarava, ia lembrar que tinha alguém do lado? É ruim, hein? Aquele homem ia morrer, deitado na beira do tanque e ninguém colocava ele lá. Jesus fez uma pergunta para ele. E ele simplesmente respondeu com outra pergunta, com uma explicação. Eu te pergunto nessa noite, o que você quer que Jesus faça para você? Não explica nada não, que ele já sabe. Não precisa ficar dando volta, vou lá na China e volto aqui no Brasil, não. Vai direto no assunto, que a fila é grande. Fala para ele o que você quer. Você quer libertação do cigarro? Você quer sair da prostituição, do pecado? Porque tem gente que só Jesus não sabe se vive na prostituição ou na santidade. Quer fazer as duas coisas, quer agradar a Deus e o diabo também. O que você quer que Jesus faça por você? Jesus perguntou para aquele homem. O que quer que eu faça para você? Quer ser curado? Aí o homem explicou. Eu quero entrar na água, a água está sendo agitada, eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Sem muita conversa fiada. Tem crente que quer dar uma desculpa para Jesus. Sabe, Jesus, eu preciso disso lá na minha casa, mas sabe, o negócio está difícil. Eleve os teus olhos para o monte. De onde te vem o socorro? Socorro vem do Senhor. Não precisa ficar dando explicação para Jesus. Diga para Ele o que você quer. Nós vamos ministrar libertação. E hoje os pastores vão ficar aqui, ó. Não vai para o corredor não. Eles vão ficar aqui na frente. E eu vou fazer um convite. Sem muitas conversas, sem muitas histórias, porque a tua história Jesus conhece. Sabe aquele pecadinho que está escondido, aquele pecadão, sabe tudo. Sabe aquela doença que não é doença, é enfermidade. Explica para mim, Bispa Carminha, o que é enfermidade, o que é doença? Doença é aquele cigarro que você comeu no passado, anos e anos a fio. Aquela pinguinha que você tomava por anos a fio. Acabou com o teu organismo e trouxe uma doença para você. Enfermidade é aquela que Satanás jogou em você para destruir a tua vida. São parecidas, mas diferentes. A enfermidade não é o corpo que causou, fazendo coisa errada. Satanás jogou lá um câncer, uma doença ruim. Isso é enfermidade. E essa, meu amigo, tem uma chamada depressão que é a campeã do negócio. Chega a depressão, o camarada se enfia no quarto. Olha, adora a escuridão. Quem que gosta da escuridão? Só Satanás, que anda nas trevas. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele quer a luz. Se tem crente aqui querendo ficar enfiado debaixo da cama, pode sair para fora, que Jesus te chama nessa noite para receber o milagre. Porque das trevas só Satanás gosta. Essa tal de depressão virou moda. Qualquer coisinha, depressão. Isso é enfermidade. Tem uma depressão que o médico cura. 6 meses, 1 ano. Uma perda de alguém querido, algo que abalou a estrutura. Essa daí o médico cura. Mas quando ela é lançada por Satanás com o propósito de ceifar a tua vida, meu amado, se tu não correr para os pés de Jesus, o negócio fica estreito. Então, hoje é dia